morrer tecnicamente, olha, eu errei. Eu falei que se o Andrés quando a gente falou pra você que ele não Peraí, eu disse o seguinte, se o Andrés, eu falei, se o Andrés vencesse as eleições do Corinthians que vão acontecer no próximo sábado, dia 3, eu falei, existe um pré-acordo entre as partes. Como o Andrés ainda não venceu as eleições e não se sabe se ele vencerá, o Henrique Dourado acertou com o Flamengo. Tecnicamente eu errei. Olha aqui. Tecnicamente eu quando falei que o Mano Menezes ia ser treinador do Palmeiras, eu não inventei desculpa não, eu cheguei aqui e falei, errei. Deu uma furada, 0 pra mim. Não, você... Acabou. Eu tô falando pra ele há 3 semanas, não tem nada com o Corinthians. Aí ele fala, não, só sua fonte que vale. Eu falei, não tem. E não tem essa, o Andrés também não, mesmo se caso ele vença, também não tem. E eu ainda mostrei pra ele. Eu mostrei pra ele. Ele não admite, né? Antes de eu sair dessa semana de férias, eu mostrei pra ele quanto que foi que o Corinthians tinha recebido pro jogador salário. O cara pediu 500 pau de salário, luva, escambau de Madureira. O Corinthians falou, não dá pra pagar. Olha o Corinthians disse que não dá pra pagar. E o senhor falou, vai pagar, vai contratar, negocia. Os cambau de Madureira. Liga lá pra essa tua fonte. E fala, ô parceiro, que mancada, hein? Que você tá garantido que tá assinado. E eu sei quem é uma fonte tua aí, ó. Deixa eu falar agora pra você, não vai nessa, não, que esse cara não acerta uma. Você sabe quem é? Eu te falo fora do ar quem é. Pode falar. E ó, esse não acerta uma. Porque também, sabe por que eu sei? Porque um amigo me falou, quando foi esse fim de semana em São Paulo, pô, falei com o fulano de tal, que falou com o Mano, e falou assim, tá tudo certo. Falei, ó. O cara dedurou? Falei, avisa essa fonte aí, que o cara tá mal. Mas olha, vamos ver rapidinho a apresentação da TV Flamengo. Deixa eu ver. Ah, não é agora não? Então nós vamos. Vamos botar o Twitter então, oficial do Flamengo. Vamos colocar aí na tela aí o Twitter oficial do Flamengo. A produção fala comigo, mas não é comigo, produção. Você está falando comigo. Não sou eu que coloco nada aqui, eu só falo. Então coloca aí, ó, o Twitter oficial do Flamengo anunciando. Vamos, Sidão. A contratação. Não, vamos esperar. O Henrique Cefalu vai fazer 4 mil gols e nós não botamos no ar. Vamos esperar. Aê! Tá aí. Lê aí, mano. Quem? Quem é inscrito na Flá TV soube primeiro. Henrique Dourado é o novo reforço rubro-negro para a temporada 2018. Sabe de quem? É do Ceiflador. Ceiflador. Olha, ó, o marketing do Flamengo foi boa. Nossa, muito. Ceiflador. Então tá aí, daqui a pouco a gente vai falar. Tudo, você viu? Não, legal Roubar pizza. É legal roubar pizza. Deu até no New York Times, palhaço. Deu até no New York Nós vamos agora Esse negócio do Flá TV é legal também, porque nós vamos agora a São Paulo. Porque, ô Pascoal, você estava de férias, mas no sábado teremos Eleição no Corinthians. Não, vou esperar. Espero que eles Não, você estava falando da Flá TV. Sábado tem eleição no Corinthians. E nós estamos dando espaço a todos os candidatos que nos pedem para poder entrar no ar. Ontem tivemos o Isabela, semana passada tivemos o Paulo Garcia, né? E hoje nós teremos aí, vamos lá para São Paulo, quem é o nosso convidado de hoje? Romeu Tuma Júnior, o Tuminha. Tuminha, me ouve, é o Benja que está falando. Boa tarde, Romeu. Tudo em paz? Tudo bem, Benja? Prazer estar com você, te rever. Prazer estar na Fox com os companheiros aí. Estamos à disposição para discutir as coisas do Corinthians e poder esclarecer as dúvidas que vocês têm. Especialmente algumas matérias veiculadas que não correspondem à verdade. Grande abraço, obrigado pela oportunidade. Caramba, Romeu, você emagreceu, cara. Quantos quilos você perdeu, meu? Faz tempo que eu não te vejo. Você estava gordo, você está magrelo, cara. Estou bem, estou em forma. Perdi 30 quilos. Caramba, Fiz um regiminho que estava precisando, até para poder administrar o Corinthians, me dedicar 24 horas a resolver os problemas. A gente precisa estar em forma, mental e fisicamente, né? Pô, tá bom, caramba, 30 quilos. Depois você dá a receita pro Pascoal fora do ar. Romeu, então vamos começar aqui. É o seguinte, essa semana deu muita polêmica aí, que nós demos uma informação, acho que se eu não me engano foi do Estadão? Do Estadão. Dizendo que você tinha dado uma entrevista, dizendo que você ia fazer uma proposta lá pra Caixa e que se ela não aceitasse, você pregava o calote na Caixa Econômica. Você falou isso, Romeu? Não falei, Benjamin, eu não falei. Eu dei uma entrevista gravada para o Estadão
e conversamos bastante com o repórter depois, fora da entrevista. Eu estava dando uma explicação muito clara. Aliás, eu sou o único candidato que tem uma proposta clara para resolver a questão da Arena. Nós precisamos lembrar que quem está dando calote na Caixa é o Corinthians atualmente. E o próprio fundo BRL, que não está pagando o empréstimo da Caixa. Nós também temos outro calote atualmente, que é a Caixa que não paga os impostos na cidade de São Paulo. O povo de São Paulo tem que receber da Caixa, que não paga nem o IPTU e não paga INSS. Deve 450 milhões de impostos na cidade de São Paulo. Se você pegar a fala que foi reproduzida e foi manchetada, quando é degravada, eu falei... Eles vão querer um calote também? Vão querer continuar com o calote também? Quer dizer, eles estão dando calote na Caixa. O que eu expliquei claramente, e aqui quero esclarecer de uma forma final, é o seguinte. Nós temos uma auditoria feita na Arena que diz que a Odebrecht deve para o Corinthians 250 milhões em obras não feitas e em obras mal feitas. Eu ainda somo a isso aproximadamente 150 milhões que seriam advindos de danos morais, porque envolveram o Corinthians, instituição Corinthians, na Lava Jato. Nós estamos na Lava Jato. Isso geraria uma ação de danos morais. E danos materiais, claramente apontado, por exemplo, para que vocês entendam e o telespectador possa entender, na questão do estacionamento do estádio de Itaquera. Nós não temos alvará de funcionamento no estádio de Itaquera. Por quê? No estacionamento. Porque a Odebrecht deixou de fazer um rodoanel ou uma rotatória interna. Quem vai no estádio só tem a entrada do estacionamento, não tem entrada e saída. Portanto, você não consegue sair antes do jogo acabar. E também você tem que esperar o público passar. Você ou sai pessoas ou sai carro. Com isso, nós não temos alvará de funcionamento. O CT não permite o funcionamento do estacionamento. Significa que nos dias de jogos, das 2.500 vagas do estacionamento, nós só podemos usar 1.300. 1.200 não são usadas. Deixamos de arrecadar recurso. Durante os outros 7 dias das semanas, as 2.500 vagas de estacionamento de Itaquera não podem ser locadas. As pessoas que frequentam o metrô de Itaquera, o metrô de Arthur Alvim, as empresas que estão no entorno do estádio, com quem poderíamos fazer convênio para utilizarem nosso estacionamento e pagarem, nós não podemos fazer isso. Então o Corinthians deixa de arrecadar muitos recursos. Isso geraria uma ação de danos materiais. Essas ações poderiam render ao clube mais uns 150 milhões. Então, o que eu digo? Nós temos que negociar com a Odebrecht. A Odebrecht acha que o Corinthians deve 450 milhões. Nós temos comprovadamente 250 milhões de dívidas da Odebrecht para com o Corinthians. Mais essas ações de danos morais e materiais, chegaria nos mesmos 450. É 0 a 0. A Odebrecht sai do negócio e, se entender que tem algo a receber, que vá à justiça contra nós. Nós vamos brigar na justiça com eles. Tira a sala deles no estádio e fora. Aí voltamos para a questão da Caixa. O empréstimo com a Caixa é de 400 milhões. Nós devemos hoje, com os juros, aproximadamente 500 a 800 milhões. Nós temos as CIDs da Prefeitura, porque o Corinthians construiu um estádio na Zona Leste, num terreno do clube, fez benefícios para a Zona Leste. Com isso, nós recebemos as CIDs, que são papéis de incentivo fiscais para quem dá melhorias na Zona Leste. Nós temos aprovado por lei. Hoje, esses papéis valem pelo menos 400 milhões. Como eu disse, a Odebrecht dá calote na cidade de São Paulo. Aliás, a Caixa dá calote na cidade de São Paulo, não está pagando imposto dos IPTUs das suas agências. Eles devem 450 milhões. Nós pegamos esses papéis da Prefeitura, entregamos para a Caixa no valor original do empréstimo, ou seja, sem juros, vamos pagar à vista. No mesmo valor, eles vão e quitam os seus impostos na Prefeitura. Está resolvida a questão. Aí disse ao repórter, se a Caixa entender que há uma diferença desses 450 milhões, ou seja, se eles acharem que tem mais 50, 60, 80 milhões para receber, nós negociamos essa diferença. Aí nós vamos exigir uma carência de 5
5 anos. Por quê? Todos os estádios construídos para a Copa do Mundo eram governamentais, exceto o do Atlético Paranaense, que não foi uma construção, foi uma reforma, e o nosso, que é particular. Então queremos uma carência de 5 anos. Com isso, nós vamos administrar a Arena, vamos vender o naming rights, vamos fazer shopping center, enfim, vamos arrecadar recursos com a Arena. Aí, com essa carência, a diferença, 50, 80 milhões, nós pagamos em 10 anos. E disse o seguinte, se eles não quiserem receber ou não concordarem com essa diferença, eles que procurem a justiça. Ou eles vão querer continuar com o calote que a administração dá hoje. Foi isso que eu disse. Eu não falei que vou dar calote. Não vou dar calote. Tem a solução. O que eu não vou pagar é R$1 sequer que seja dinheiro de propina. O Corinthians não vai mais ser roubado. Ô, Romeu, o Oswaldo Pascoal vai fazer uma pergunta para você. Quero fazer uma pergunta. Romeu, um abraço para você, é o Pascoal que está falando. Fazia muito tempo que eu não via o Romeu Tuma. A última vez que eu vi o Romeu Tuma, acho que foi na Copa do Mundo, nós nos encontramos em Brasília, véspera de um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Você foi preso? Não, eu estava trabalhando. Pegou, Pascoal. Pra gente ver. O Romeu, trazendo tudo isso, existem contas de que o estádio do Corinthians vale hoje, tem um custo de 1 bilhão e 200 mil. Pelo que você está demonstrando aí, pelo que você está falando, o Corinthians pode ter o estádio pagando muito menos do que está sendo avaliado. O que aconteceu no meio do caminho que um estádio que iria custar 600 milhões passou a custar 1 bi e 200? Na verdade, se for pagar o estádio na engenharia financeira que eles conceberam naquela reunião sinistra, onde estava o ex-presidente Lula, os donos da Odebrecht, Luiz Paulo Rosenberg, André Sanches, se for pagar naquele modelo, vai chegar a 2 bilhões. Se você lembrar, as pessoas não se recordam, e às vezes a imprensa falha ao não recordar e noticiar. O próprio dono da Odebrecht, na delação premiada, disse que o estádio ia custar 350 milhões, no máximo 400. O André Sanches gosta de pôr a culpa no Conselho, mas ele implorou ao Conselho Deliberativo, e aqui quero lembrar que eu votei contra, está na ata, votei contra o empréstimo e votei contra a criação do fundo em novembro de 2012, está na ata do Conselho, é só ler lá. Mas o Andrés implorou ao Conselho Deliberativo, junto com o Luiz Paulo Rosenberg, que aprovasse os empréstimos e disse, textualmente está na ata, nosso estádio não vai custar mais do que 350 milhões e o Corinthians não colocará R$1 sequer. O Conselho foi iludido, acreditou na palavra do presidente. Por isso endossou aquilo, mas nunca se falou que ia custar mais de 350 milhões. O próprio delator que está preso hoje, é verdade, em prisão domiciliar, dono da Odebrecht, disse que era um estádio para 350, 400 milhões. Por que o Corinthians tem que pagar 2 bi? Eu acabei de apresentar a vocês uma fórmula de pagamento absolutamente plausível, absolutamente real, de pagar esse estádio num valor honesto, correto. Por que nós temos que pagar da forma que eles querem 2 bilhões? Por que nós vamos falir o Corinthians para desviar recursos? Então é absolutamente o que precisa ter, é independência, autoridade e não ter comprometimento com essa gente que desviou o recurso. É só isso, simples assim. Ô, mano, faz tua pergunta pro Romeu Tuma Júnior, candidato a presidente do Corinthians. A eleição é nesse próximo sábado lá no Parque São Jorge. Fala, Romeu, boa tarde, prazer falar contigo, Almano. Romeu, vocês são 5 concorrentes à presidência do Corinthians. Tem o Andrés representando a situação e 4 membros da oposição. Quando você fraciona demais a oposição do clube, você não perde talvez aí força? Eu digo isso porque o Corinthians ele vem numa crescente nos últimos anos, o Corinthians ele vem de conquistas dentro de campo. E quem elege o presidente do Corinthians é o associado. Muitas vezes o corintiano mesmo, porque o Corinthians, diferente de outros clubes da capital, ele é composto ali dentro dos seus associados aí por 95% de corintianos. Então quem vai eleger o próximo presidente é o próprio corintiano. A partir do momento que você tem aí um fracionamento na oposição de 4 pessoas, você não acha que isso pode enfraquecer talvez a chance de vocês conseguirem mudar a troca da presidência do clube? Mano, pra gente ver, um grande abraço, é verdade. Nós precisamos lembrar algumas coisas.
O Andrés fala como se o Corinthians tivesse sido fundado a partir do grupo Renovação e Transparência, como que o Corinthians tivesse começado a ganhar títulos a partir de 2007. Nós precisamos lembrar que o primeiro ano dele, ele rebaixou o Corinthians para a segunda divisão. Nós tivemos o Tolima Day também. E quando ele pegou o Corinthians, nós estávamos a 8 rodadas do final do Campeonato Brasileiro e fora da zona de rebaixamento. Mas o Corinthians ser campeão não é de agora, vem desde 90. Eu mesmo fui vice-presidente de futebol 94, 95 e até sem patrocinador nós ganhamos o campeonato. Não há hipótese de alguém que dirige o Corinthians não conquistar campeonatos. Nós precisamos lutar. O Corinthians é um time para estar disputando o campeonato sempre. Se a gente for raciocinar assim, o presidente que mais ganhou títulos nesses últimos anos foi o Mário Gobi, que está até calado, nem está apoiando ele. O Andrés gosta de capitalizar as coisas boas. Quando você fala alguma coisa ruim, ele responsabiliza terceiros. É verdade também que a oposição, a verdadeira oposição, está um pouco fracionada. Tem muito candidato que está travestido de oposição, mas está no jogo para favorecer o Andrés, para favorecer o continuismo. Nós queremos mudar o modelo de gestão no Corinthians. Nós não podemos esquecer que o associado do Corinthians está muito descontente. O clube está completamente abandonado. Nós não temos nenhuma melhoria nos últimos anos. O Corinthians não tem nada que beneficie o sócio. Uma mensalidade cara, um clube sem nenhuma chance das mulheres, das crianças se divertirem. Hoje só dá para fazer churrasco e tomar cerveja. Nós precisamos mudar essa realidade. E eu não posso aqui deixar de esclarecer que a eleição está judicializada. Nós temos 2 candidatos que judicializaram a eleição. Então, assim, nem o resultado de sábado está garantido. Eu não tenho problema na justiça. Mas dependendo qual for o resultado, nós temos que aguardar a decisão das ações que os próprios candidatos que estão indo para a eleição com liminar judicializaram. Porque se você tiver esses candidatos fora da eleição, ou se amanhã tiver uma decisão judicial dizendo que eles não poderiam ser candidatos, muda o quadro. Então, assim, é uma pena que tenham judicializado, que tenham lançado candidaturas com aventura eleitoral, sem projeto, sem programa. O nosso programa foi construído pelos associados, por gente que vive o Corinthians, está registrado em cartório desde julho do ano passado. Não são promessas, são compromissos, e nós temos convicção que o associado dessa vez vai enxergar o clube como um todo. Não é só no campo. O Corinthians precisa ser gigante dentro e fora do campo. Porque se a gente não resolver, não solucionar as questões financeiras do Corinthians, nós vamos falir, nós vamos acabar com o Corinthians, nós vamos acabar com a nossa nação. Eu concordo com você, mas nós precisamos mostrar para o associado. Ô Romeu, quem são os candidatos que você falou que estão aí fingindo que são oposição e não são? Quem são? Veja, as candidaturas foram construídas, muitas delas, com acordos, aconchavos, divisão de cargos, promessas de emprego. Nós não fizemos isso. Isso é mais do mesmo. Nós precisamos mudar o modelo de gestão no Corinthians. O Corinthians precisa ter uma gestão democrática, participativa, escolher as melhores pessoas, independentemente de posicionamento político dentro do clube. As pessoas estão acostumadas a lotear cargos dentro do Corinthians. As pessoas estão acostumadas a prometer dentro do clube espaços para depois da eleição, fechar a porta, não negociar. Várias pessoas vieram me oferecer cargo para se juntar. Nós temos projeto, nós representamos os anseios do associado. Vocês sabem quem são, bem? Eu não sei, juro que eu não sei. Estou sendo sincero. Se eu soubesse, eu falaria. Eu estou te perguntando porque eu não faço a menor ideia. Quem são? Tem vários candidatos. Tem gente que rotula a sua emissora como Andrés News. Tem gente que foge do debate. Tem gente que não quer debater ideias. Mas dá os nomes, Tem Romeu. gente que não quer discutir projeto. Estou dando, Beija. Nós temos candidatura aí que está favorecendo Andrés. O próprio Paulo, o Roque Cittadini, que tem um blog de aluguel para atacar as candidaturas. Eu sou muito claro, eu sou verdadeiro, não tenho rabo preso com ninguém e falo a verdade. Não fujo da luta, Beija. Ô Romeu, pera só um minuto. Então você está falando que as candidaturas do Paulo Garcia e do Cittadini, elas são candidaturas que apoiam, de uma certa forma, a chapa do Andrés, é isso? Eu entendi isso?
Eu estou te falando, não ponha a palavra na minha boca. Não faça como fizeram na imprensa escrita. Reproduza o que eu estou falando ao vivo para você. Eu estou falando que certas candidaturas, e dei nome, favorece a situação porque querem se forjar de oposição. Eu estou há 22 anos na oposição. Você tem que ler a manifestação dessas pessoas no Conselho Deliberativo. Nós mudamos o modelo do Corinthians. Hoje nós temos as chapinhas se elegendo para o Conselho. Qual desses candidatos que eu nominei votou a favor das chapinhas? Todos eles votaram a favor de manter o chapão que carrega um Conselho a reboque do presidente, não pregaram democracia. Qual desses candidatos votaram contra as contas da administração? Qual desses candidatos votaram contra o orçamento que prevê pagar 5 milhões para a Nike, quando a Nike é nossa fornecedora, portanto tem que pagar o nosso uniforme? Qual desses candidatos se manifestaram contra essa administração? Qual desses candidatos pediram o impeachment do presidente? Vocês acham que eles são oposição, Bejar? Ah, tá aí o Romeu falando, dando nome aos bois aí, palavra do Romeu, que tá lá, que é um cara ativo dentro do Conselho do Corinthians. Ô, Felipe Facincani, faço tua pergunta pro Tuminha. Ô, Romeu, prazer falar com você mais uma vez. Então, em relação a esse assunto, quando você diz de Odebrecht e Corinthians, eu li hoje uma entrevista do Andrés a uma outra emissora, no site da emissora, e ele disse que com 300 milhões em um cheque assinado, é só entregar lá que a Odebrecht sai fora, nas palavras do Andrés, e você obviamente vem com outro tipo de articulação de discurso, dizendo que por essa extensão de dívida, que algumas questões podem ficar, entre aspas, maquiadas, e que com a sua resolução acaba o projeto transparente e, pelo visto, não há muito interesse atual dessa diretoria do Corinthians em resolver dessa forma, por isso que fica essa extensão de dívida. Para onde que vão, então, esses segundos interesses ou esses recursos que, em tese, seriam desviados nessa história toda de Corinthians e Arena? Está na Lava Jato. Está na delação do dono da Lava Jato, dono da Odebrecht. Ele já falou onde distribuiu esses recursos. O que nós vamos fazer é ir atrás. Todo o dinheiro do Corinthians que saiu por duto, nós vamos buscar. É importante a sua fala, é importante o seu testemunho. Veja só, é muito importante o nosso telespectador e aquele que é corintiano está nos assistindo, prestar muita atenção no que você falou. Você reproduz uma entrevista que o Andrés deu na data de ontem. Ele falou que é só fazer um cheque, parece que ele é advogado da Odebrecht. Aliás, quando ele fala da Omni, ele fala a mesma coisa. Ele falou ontem que basta fazer um cheque de 300 milhões, que está tudo certo com a Odebrecht. Ele falou a mesma coisa anos atrás no Conselho Deliberativo. O estádio vai custar 300 milhões e o Corinthians não vai pôr nenhum real. Olha o discurso do Andrés. Então, se a gente tivesse feito o cheque de 300 milhões naquela época, estava tudo certo. Pior, ele agora fala que tem que fazer um cheque de 300 milhões, o Corinthians. Naquela época, o Corinthians não precisava pôr nada. É um engodo, é um falastrão. Ele quer voltar para se reeleger deputado, porque ele não pode ficar sem mandato. Ele fala que não estava na Lava Jato. Ele fala que está na Fair Play. Por que ele não apresenta o depoimento dele lá no Supremo? Tem que ser transparente. O Corinthians não quer mais obscuridade. O Corinthians quer transparência. O corintiano não é trouxa. E o Corinthians tem que ser respeitado. Não pode mais viver isso. Ô, Romeu, até pelo fato que você citou agora em relação à transparência, nessa mesma entrevista, o Andrés disse que todos os contratos da Arena, tudo estão abertos para quem quiser lá, todos eles registrados em cartórios, a pessoa vai lá na Comissão de Valores e ela pode ter acesso. E, por outro lado, não só você, mas ontem a Isabela conversando conosco também, os outros candidatos dizem que não têm acesso a esse contrato. Então, onde que está, então, esse verdadeiro contrato? Porque o Andrés diz uma coisa, vocês dizem outra. Queria saber, então, por que essa conta não fecha? Se o contrato está lá na Comissão de Valores e por que, então, que vocês, que ainda mais você, que é uma pessoa ligada a órgãos judiciários do Estado de São Paulo, não consegue ter acesso a um contrato tão transparente? Vamos recordar aqui que é importante. Qual foi a motivação do pedido de impeachment do presidente do Corinthians?
Qual foi a motivação do pedido de inquérito na polícia? Uma das motivações, porque ele não cumpria o estatuto, não mostrava os contratos para o órgão fiscalizador, o próprio Conselho. Nós tivemos recentemente uma comissão do Conselho, nomeada pelo Conselho Deliberativo, para examinar os contratos da Arena. Essa comissão fez o seu relatório final, dela fazia parte um candidato a presidente chamado Antônio Roque Cittadini, que disse que não conseguiu ver os contratos. A administração do Corinthians não mostra o contrato nem para o Conselho Deliberativo. Nós precisamos ir na polícia para ver contrato. Então, assim, é falastrão, Andrés. Quando ele fala quem quiser ver, vai lá na CVM, por que ele não manda o presidente poste dele mostrar para o conselheiro? Por que ele não apresenta para a imprensa? É óbvio que tem contrato, que existe cláusula de confidencialidade, nós não vamos pôr na internet. Mas as contas do Corinthians, o orçamento do Corinthians, se eu ganhar a eleição no sábado, segunda-feira, vocês acessem o site que vocês vão achar tudo. Corinthians é uma nação, nós precisamos prestar conta para o associado, para os 30 milhões de torcedores e para o controle social que é feito também através da mídia. Comigo vai ter transparência. Esse cara é falastrão. Ô Romeu, em determinado momento você e o Antônio Roque Cittadini eram mais próximos. O que ocasionou talvez o afastamento de vocês? Inclusive você poderia até esclarecer, houve talvez aí até quase uma briga entre você e o Roque? Eu prefiro não falar nesse assunto. Eu já manifestei na rede social sobre isso, é uma questão particular, especial, que envolve o exercício da minha profissão como advogado. E assim, por uma questão de ética profissional, não vou falar. Prefiro tratar o Roque como um candidato adversário no Corinthians e com relação a esse afastamento, por uma questão profissional, advogado, e um amigo dele, o parceiro dele, que foi meu cliente a pedido dele, eu prefiro, até por uma questão de respeito a vocês, respeito ao telespectador e principalmente ao corintiano, que está preocupado com o projeto Corinthians, não falar nesse momento. Ok. O Romeu Pascoal, de novo, uma pergunta para você. O Corinthians vem aí nos últimos anos com 450 milhões de dívidas, 430, 420, 460, sempre nessa faixa acima dos 450 milhões de dívida. Tem como solucionar isso? Porque os últimos anos do Corinthians tem sido dessa forma. Deixa ele pagar aqui, o cobertor está curto, não dá para cá, pega aqui, adianta a verba dali, adianta a verba daqui. O Corinthians tem sido assim, né? Tem sofrido um pouco. Como é que soluciona isso, Romeu? É verdade, começa pelo calote que eles deram no imposto de renda, né? 200 milhões que deixaram de pagar de imposto, que aí obrigou-nos a se inscrever no Profut, e por isso temos que cumprir a lei, que eles não estão cumprindo as regras, estatuto, Profut, Lei Pelé. A solução não é mágica, a solução é uma gestão transparente, com compliance, programa de conformidade, atrair empresários que entendam que o Corinthians é sério, que o dinheiro é colocado na internet onde ele é aplicado. As empresas hoje têm compliance, ninguém investe recurso, ninguém patrocina aquilo onde você não sabe onde o seu dinheiro é gasto. Você tem que ter uma administração séria para atrair patrocinador. Vamos fazer uma auditoria em todos os contratos para destratar o que é ruim, buscar os recursos que foram desviados e apostar seriamente no nosso marketing. Acabar com os intermediários no futebol de base, no profissional, no licenciamento da nossa marca, que hoje tem uma empresa montada só para se enriquecer às custas do Corinthians. Qualquer produto que você vai licenciar, você tem que levar numa empresa e pagar 300 mil, sem que o Corinthians veja algum tostão. O consumidor paga caríssimo no produto e o Corinthians não arrecada com isso. Nós vamos criar esse departamento de licenciamento dentro do clube. Você tem que reativar todos os esportes olímpicos para disputar campeonatos, atrair patrocinadores, atrair o nosso torcedor, nosso sócio, nosso público para dentro do Parque São Jorge. Não é admissível o Corinthians jogar de barriga de aluguel no vôlei de Guarulhos, barriga de aluguel com o futebol em Osasco. O Corinthians não é clube de bairro, pelo amor de Deus.
Estamos falando de Corinthians. Corinthians tem que disputar campeonato de basquete, Corinthians tem que disputar campeonato de vôlei, com time próprio, futebol feminino, handebol, todos os esportes. Isso atrai público, atrai renda, atrai patrocinador e tem uma gestão transparente, séria, profissionalizada. Com isso você, obviamente, sem roubar, atrai recursos, consegue paulatinamente e botando as casas em ordem, vendendo o naming rights com seriedade, transparência, a gente consegue consertar. Nós precisamos mudar o modelo de gestão. Eu tenho convicção que é possível, estou aposentado, vou me dedicar exclusivamente ao Corinthians, tenho o escritório de advocacia que está já pronto para a sucessão e caminhar sozinho. Tenho certeza que é possível e nós vamos solucionar isso. Não é da noite para o dia, mas nós temos a solução e vamos consertar. Ô Romeu, o Fábio Sormani agora vai te fazer uma pergunta. Boa tarde, Romeu. Minha pergunta é a seguinte. Você já foi deputado estadual, né? O Andrés está deputado federal no momento e está pleiteando a reeleição. E falou que se eleito presidente do Corinthians, ele não vai abandonar a Brasília. Você acha que é possível ser deputado federal? Não, ele pede licença. Ele falou que se ele ganhar, ele pede licença. Então, a pergunta fica assim. Você acha que é justo uma pessoa se eleger deputado federal e pedir licença para dirigir um time de futebol e continuar ganhando, licenciado, o salário como deputado e presidindo o Corinthians? Ou seja, a população pagando o salário dele e ele trabalhando para o Corinthians? Você acha justo isso? Só um detalhe, porque licenciado não recebe salário. Não recebe. Recebe? Então ele não recebe se ele renunciar. Recebe sim. Então tá bom. Ele tem que falar claramente quem que ele quer enganar. Se é os 150 mil eleitores que acreditaram nele ou se são os 3 mil eleitores sócios do Corinthians que ele quer enganar. Porque não é possível administrar o Corinthians de Brasília. O Corinthians tem sérios problemas. Mais do que isso, as licenças são temporárias. 3 mais 3 meses. Nós não podemos esquecer que em outubro tem eleição. Se ele se licenciar por 6 meses, em outubro ele tem que reassumir o mandato, porque ele é candidato a deputado federal. Aliás, eu fiz uma carta para todos os candidatos ao presidente do Corinthians assinar, renunciando à função pública. Nem o Roque assinou, nem o Andrés assinou. O Isabela e eu assinamos que não seríamos candidato a deputado, não assumiríamos função pública e não aceitaríamos cargo qualquer. Eles não assinaram. Não assinaram. Tem mais um problema grave, sério, que precisa ser colocado com muita transparência. Se o André se eleger, o Corinthians não pode ter recurso público. Nós temos um parecer da própria Câmara dos Deputados, quando fizeram uma consulta sobre a possibilidade de um deputado federal vir a ser presidente da CBF. Ela tem a mesma formação jurídica do nosso clube. O clube é particular, mas não pode ter parlamentar, a Constituição proíbe, recebendo verbas públicas. E hoje nós temos lá pelo menos 6 projetos com financiamento público do governo federal. Nós temos toda essa questão da dívida da Arena, o fundo BRL que o Corinthians é parte. Nós temos recursos do BNDES através da agente financeira Caixa. O Andrés não pode administrar isso. Então ele só tem uma saída: renunciar ao mandato de deputado. Eu duvido que ele vá fazer isso. A licença é remunerada. Que fique claro, ele não pode. Ele está enganando as pessoas. Se ele amar o Corinthians, como ele diz, ele que renuncia amanhã. Eu desafio ele a renunciar ao mandato. Se quem ama o Corinthians não quer ser mais nada, quer ser presidente do Corinthians, ainda mais na situação atual, que vai ter que dedicar 24 horas do seu dia e da sua noite para resolver os problemas do Corinthians. Apresenta a carta de renúncia, apresenta amanhã. Romeu, olha, queria agradecer muito a tua participação, né? Falou, e eu queria que para a gente encerrar também, para você mandar o teu recado para a torcida do Corinthians, o teu recado para os sócios que vão votar sábado na eleição. Fica à vontade, Romeu. Eu que agradeço a oportunidade e queria mandar um recado primeiro para o Flávio Gomes. Flávio, quando você quiser atacar a honra do meu pai, por favor, me dá direito de resposta. Meu pai foi um cara democrático, um cara que sempre respeitou as diferenças, eu também sou. Ele está morto, ele não pode se defender. A gente é democrático, eu aceito, respeito todas as suas críticas, isso faz parte da vida, a gente tem que aceitar divergência até para crescer. Mas agora quero me dirigir a você, associado do Corinthians. Confie em mim. Quero dedicar minha vida, meus 3 anos, para fazer o clube mudar.
para a gente nunca mais ser roubado nem ser gozado. Eu não tenho nenhum interesse outro a não ser melhorar as coisas do Corinthians. Eu frequento o Corinthians com a minha família, com as minhas filhas, com a minha neta. Aliás, sou o único candidato que frequenta o Corinthians, que sei de todos os problemas do Corinthians. Me dê seu voto de confiança. O Corinthians precisa de alguém que vá resolver problema, não que leve outros problemas, que nos deixe na justiça para decidir se o presidente pode ou não assumir, que precise consultar a Câmara dos Deputados para saber se o presidente pode ou não assumir o cargo. O Corinthians precisa, a partir de sábado, ter um presidente dedicado a resolver os problemas do Corinthians. Me dê essa chance. Eu estou lutando há 22 anos na oposição. Não dividi cargo, não fiz promessas inconcebíveis. Registramos um projeto em cartório, vou estar lá no dia a dia. Me dê essa chance. Está na nossa mão. Vamos mudar o Corinthians como queremos mudar o Brasil. Um grande abraço a vocês. Ô, Romeu. Conte comigo, confie em mim. Ninguém vai passar vergonha. Ô, Romeu, pera só um minuto que o Flavinho agora acho que quer falar alguma coisa. Não, Você quer falar alguma coisa? Eu apenas não me recordo de ter atacado a honra do pai do Romeu Tuma Júnior, ao menos aqui publicamente. A honra de ninguém eu ataco, de ninguém. O que eu penso politicamente de determinadas figuras da história de São Paulo e do Brasil, isso eu falo em outras plataformas e não aqui. Então, desculpe, Romeu, mas eu não me lembro de ter atacado a honra do seu pai. E jamais o faria, principalmente porque ele está morto, como mesmo você já disse. Então, só para registrar isso, eu não entendi exatamente por que você falou, para eu não atacar o seu pai. É porque você fez um comentário num programa aí, mas tá tudo certo. Grande abraço pra gente ver, que Deus te proteja, vamos em frente, que sábado à noite a gente volta a falar, eu como presidente do Corinthians, se Deus quiser. Grande abraço, Flávio, um abraço a vocês. Beija, bom te ver, dá um beijão na Renata. Tá bom, será dado. Um abraço, Romeu Tuma Júnior, tá aí o Tuminha candidato a presidente do Corinthians. O Tuminha bateu pesado, hein? Olha, veja, ele pode não se reeleger. Ele não pode se eleger, ele pode não se eleger, mas que ele deu uma cacetada na candidatura do Andrés, ele deu. A questão é que assim... Ele deu, foi em quem ele o objetivo do Tuminha, nesse espaço que a Fox concedeu a ele, foi atacar o Andrés, porque o Andrés é o candidato da situação, forte, e é o candidato mais forte para ganhar a eleição. Desculpa, e se o Andrés estiver ouvindo também, quiser entrar para responder, também o Andrés fica à vontade. O Paulo Garcia, claro. o Paulo Garcia, que também foi citado. O Paulo Garcia já participaram, né? O Roque Citadini. Seria só um direito de resposta. Ele falou que dois candidatos estão na justiça. E entram com liminares na eleição. O Citadini e o Paulo Garcia. E o Paulo Garcia, que entram nessa situação. Disse também que existem candidatos a favor da candidatura da situação. E os mesmos dois foram citados. Deu para entender que há duas candidaturas que são oposição de mentirinha, que na verdade só servem para quebrar, rachar a oposição e para trabalhar... Dançam conforme a música, vamos trabalhar assim, para a situação. Mas enfim, isso é do jogo político interno lá do Corinthians, né? Mas, Flavinho, na boa, é uma estratégia errada, cara. Repito. Isso eu já não sei. É uma estratégia errada, porque a partir do momento que você fraciona demais a sua oposição... Não, mas isso aí não é, a estratégia é essa mesmo, é fracionar a oposição. É isso que ele deixou claro. Porque aí deixa a situação pelo menos forte. O que eu entendi na entrevista foi que o Tuminha disse o seguinte, que essas pessoas que dizem ser oposição, elas não são. E citou o Paulo Garcia e o Roque. Que na verdade a oposição certo? Só vai jogar contra. Ao fazer isso, eles fracionam a oposição e fortalece a situação, que de fato é o que eles querem. Foi isso, pelo menos, que eu entendi. Para você ouviu agora, o Andrés você não precisa ouvir, porque a gente ouviu... Não, que a gente não precisa. Se o Andrés quiser entrar no ar, pode entrar no ar também. Aqui todo mundo conhece o Andrés, vê o Andrés toda hora. Você viu aqui o Paulo Garcia, você viu aqui o Felipe Isabella e você viu o Romeu Tuma Júnior. E viu o Andrés no seu programa também. Eu tô falando, mas... Sim, mas conheço o Andrés, lógico. Desses que você viu até agora, qual que você acha que seria o melhor presidente do Corinthians, pelo tudo que você ouviu? O Isabella. Disparadamente, eu acho que não tem nem comparação dele com qualquer outro candidato. Representa o novo, muito bem articulado, com ideias modernas, mente arejada, um cara tranquilo, ponderado. Gostei bastante de Isabella, muito. E 39 anos, se eu fosse associado do Corinthians, eu votaria no Isabella. Não estou fazendo campanha para ninguém, estou só respondendo a tua pergunta. Eu fiz uma pergunta e tem que responder. Ô, Facinca, de todos que você viu até agora, qual que se você fosse votar, você votaria em quem? Bom, lembro que no início da semana havia dito que
Eu não tinha gostado muito de propostas daquilo que eu tinha lido, e aí ao longo da semana a gente começou a ouvir os candidatos, inclusive eu ouvi o Andrés no Aqui com o Benja. Por ter apresentado até agora, pelo menos garantias reais, concretas, documentadas de uma inversão dessa história toda, eu gostaria de ver agora o Romeu no poder do Corinthians. Quem? O Romeu Tuma. Romeu. Bom, só em quem? Só quem? Que volúvel, hein? Você é o Isabela que você tinha falado, né? Eu já tinha mencionado. Você. Eu acho que o Corinthians tem um caminho, que é o Andrés. O Andrés. Você tem algum que te agradou ou não? Eu me sinto um pouco constrangido, porque pode parecer campanha para alguém, enfim. Mas... Não é campanha, estou fazendo só uma pergunta. Entendo a pergunta é pertinente. Eu acho que a maioria dos candidatos é muito folclórica, muito despreparada. O rapaz de ontem, como é que chama? Isabela. Esse me pareceu, que deu uma entrevista aqui ontem, me pareceu, primeiro, por exemplo, a proposta dele... Felipe Isabela. Felipe Isabela, né? A proposta dele para o pagamento do estádio, por exemplo, ela é factível, é real. Isso que o Romeu Tuma Júnior falou agora, a Caixa pode dizer não. Ele não é candidato a prefeito de São Paulo para cobrar IPTU da Caixa. Então, desculpa, ele não tem um pé nem cabeça o que falou. Mas me parece uma pessoa... Mas é que ele atrela isso ao sítio que o Corinthians tem que votar. Ele não é advogado da Caixa. Sim, mas ele pode oferecer os CIDs para a Caixa que ele falou, pagar o que deve a prefeitura. E os CIDs estão à disposição. Está considerando que ganhou uma ação de 150 milhões do Odebrecht porque não fez uma rampa de estacionamento. Tem a dó, gente. Também. Bom, enfim, esse Isabela me parece ser um cara mais preparado. Pode falar, o candidato, você, Benja? o candidato que melhor se saiu nessa eleição é o Felipe Isabela. Porque essa eleição para ele serviu para as pessoas conhecerem ele, para ele marcar território, né? Ele é um cara que vem aí... É novo ainda, daqui a 3 anos. A informação que eu tenho é que ele não ganha, né, essa eleição, mas é um cara que ganha, que sai vitorioso dessa eleição. Vamos lá com o Gudrianov, com informações do Corinthians, que domingo tem shake relacionado contra o Novo Horizontino. Vamos lá. E casinho bandido, hein? Olá, amigos dos canais Fox Sports. Olha, dia movimentadíssimo essa quinta-feira aqui no CT Joaquim Grava. Por isso, vamos por partes. Primeiro... Seguinte, o Corinthians apresentou, depois de 22 anos, o seu mais novo time de basquete profissional, E os gigantes espiaram o técnico Fábio Carille, Tem até sábado, treinando todos, dando a mesma atenção, não só para casinho, não só para adulta, mas para todos os atletas de qualquer função. E até sábado definir a equipe que joga no domingo. O Emerson Sheik vai para o jogo e tem grandes chances de jogar? Sim, está relacionado para a partida de domingo. Então tá aí o Fábio Carille, domingo pode ter então relacionado aí Emerson Sheik, a sua volta ao Corinthians, domingo contra o Novo Horizontino. Agora ontem, que chocolate do Vasco, hein? Rapaz, mas o Vasco ontem foi um rolo compressor. Mas antes da gente mostrar o chocolate que o Vasco deu, na Universidade Concepción, né? Isso, sim. Rapaz, olha que legal essa entrevista do Ricardo Lai com esse menino Evander, que tá jogando muito. Eu falei desse moleque, muito. Quando o Vasco ganhou do Santos na Vila Belmiro por 2-1, o Nenê fez o segundo gol, esse moleque entrou no segundo tempo e jogou muita bola. Você vai dizer que não lembra. O Pascoal falou. Eu vi que ele falou. Ele jogou ontem e dá 1-0 na Universidade Concepción. Não, isso aí é outra história. Ele jogou contra o Santos como segundo volante. Então comecei a olhar. Ontem ele jogou exatamente na posição que é dele, na posição do Nenê. Então, Evander, esse moleque é muito bom jogador, hein? Muito bom. Ele desliga de vez em quando. Então vamos ver essa entrevista. Olha, bacana demais do Ricardo Lai com o Evander depois do chocolate do Vasco ontem. Vasco classificado já. O resto é o jogo da volta para cumprir tabela. Vamos lá.